Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes. Eu sou o professor que aqui no YouTube facilita a sua vida e você aprende a língua portuguesa de um jeito prático, simples e diferente. Tranquilo? Olha só, eu trouxe para você hoje uma questão da banca IBFC muito polêmica, tá? Muito polêmica, então, ó, que na minha concepção, não está com o gabarito correto. Essa questão, para mim, ela está completamente equivocada e eu vou mostrar ela para vocês neste exato momento. Acompanha comigo. Como eu já me apresentei, eu sou o professor Arthur Gomes. Comigo, a sua aprovação é regra, não é exceção. Se houver dúvida, o que você precisar, pode me procurar nas minhas redes sociais, tá? Então, eu já deixei aqui o meu site, que você pode ver os cursos que tem lá. E o meu arroba é este aí, o arroba Arthurizando. Essa prova ela aconteceu na Secretaria de Educação do Mato Grosso para o cargo de professor. E ela aborda a semântica, tá bom? Então, vamos lá. O conteúdo é semântica. Vamos ver o que é que a questão pede. Preste atenção, vem comigo. A semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras e enunciados. A paronímia, a homonímia, a sinonímia, a antonímia e a polissemia são alguns desses recursos estudados pela semântica. A respeito disso, analise as afirmativas a seguir. E aí, antes de eu explicar as afirmativas, aqui no nosso canal eu tenho uma aula sobre semântica onde eu explico tudo isso. Eu vou deixar não só na descrição do vídeo, como eu vou colocar no card que vai aparecer ou desse lado ou desse lado. Tranquilo? Então, assista essa aula para você entender tudo isso aí. Vamos lá, sem mais delongas. Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. Isso é verdade? É. No vídeo que eu explico o que é polissemia, eu mostro para você a diferença da polissemia e da homonímia. É importante nós sabermos isso. Então, preste atenção no que eu vou falar agora para você. Esse item 1, eu tenho que estar com um enunciado contextualizado. Então, vamos lá entender o porquê isso. Ele utiliza aqui a palavra manga, não é? Então, vamos lá. Quando eu utilizo a palavra manga, deixa só eu diminuir aqui a espessura da caneta. Pronto, vamos lá. Então, eu vou dizer aqui, ó. Comprei, entenda direito o que é a polissemia. Uma manga, a fruta. Isso aqui, manga, aqui passa a ser um substantivo, ok? E eu posso dizer que cortei a manga da blusa. Presta atenção nisso aqui, gente, isso é importante. Manga aqui também é um substantivo. Dessa forma, esse valor, sim, é polissêmico. Por que é polissêmico? Porque as classes gramaticais são iguais, ok? Só que eu posso utilizar agora essa palavra como um verbo. Aqui no Nordeste, nós temos o verbo mangar, ok? Então, eu vou dizer assim, ó. Ele manga de mim. Quando eu utilizo essa palavra no sentido de verbo de zombar, de zoar, de mangar, que nós temos no Nordeste, o que é que acontece? Eu mudo a classe gramatical. Se eu mudo a classe gramatical, isso não é mais um valor polissêmico, isso é um valor homônimo, isso é uma homonímia, ok? Então, para esse item 1 estar correto, eu preciso de um contexto, ok? Não pode ser dessa forma, ok? Então, e isso serve para, por exemplo, a palavra cavalo. Eu posso dizer assim, ó, o cavalo
o cavalo. Vai desculpando a grafia aí, gente, que eu não consigo escrever bem nessa mesa digitalizadora, tá? Então vamos lá. O cavalo é lindo. Eu tenho um substantivo agora. Agora eu vou dizer assim, ó. O cara é grosseiro, então eu vou dizer assim. O homem, aquele homem, por exemplo, é cavalo. Ó, o que é que acontece aqui? Eu mudei a classe gramatical da palavra. Cavalo aqui é um substantivo. Cavalo aqui é um adjetivo. Então o que é que acontece? Se eu mudo a classe gramatical da palavra, essa palavra ela é homônima e não é polissêmica. Então, o item 1, ele fica em aberto, porque eu tenho que ter um contexto. Não dá para dizer se isso é certo ou errado. Ok? Então, fica em aberto. Já começa aí, a questão já está errada aí. Tá? Então, vamos lá. Paronímia. Paronímia é a propriedade em que as palavras apresentam semelhanças na pronúncia, mas são diferentes na escrita. Por exemplo, vamos lá. Descrição e descrição é parônimo. Emigrante e imigrante, de fato é parônimo, porque as palavras são parecidas. Estada e estadia. Beleza, a 2 está correta, certo? Então, a 2 está correta. Eu vou circular aqui. Eu vou dizer que essa aqui está mais ou menos, tá? Então, a 2 está correta. São palavras parônimas, né? Cheguei aqui no item 3. Vamos ver o item 3. Sinonímias são palavras de sentidos aproximados, que podem ser substituídas uma pela outra em diferentes contextos. Vamos ver, isso é verdade, né? Diabo é sinônimo de capeta, verdade. Mostrar é sinônimo de exibir, perfeito. Manifestar, expressar. Entendimento, compreensão. Então, o item 3, para mim, ele está correto. Então, eu já encontro aqui o item 2 e o item 3 como corretos. E o item 1 está entreaberto, certo? Chegamos, então, à homonímia, não é? Então, vamos lá. É a propriedade em que as palavras apresentam semelhança na pronúncia, mas são diferentes na escrita. Aqui já está errado. Por que já está errado? Porque os homônimos, eles passam por 3 classificações. Certo? Então, deixa eu apagar aqui para eu explicar bem direitinho isso aqui para vocês. Preste atenção. Os homônimos, eles podem ser homógrafos. Quando é que eu tenho um homônimo homógrafo? Por exemplo, o que é homônimo? É mesmo. O que é homógrafo? Mesma escrita. Mesmo som, mesma escrita. Então, eu vou ter a palavra aqui, por exemplo, morro. Ó, uma palavra morro pode ser verbo, mas pode ser uma montanha. Ok? Então, isso aqui é uma palavra que ela é homônima e ela é homógrafa, homófona. Mesmo som, mesma grafia. Os homônimos, eles podem ser também homófonos. Eles podem ter o mesmo som e podem ter grafias diferentes. Por exemplo, a palavra sessão. Eu vou ter essa sessão e eu vou ter essa sessão. Uma de uma reunião, que é esta aqui, e aqui uma sessão de setor. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma palavra que ela é homônima, homófona, tem o mesmo som, mas ela apresenta uma grafia diferente. Ela é heterográfica, né? Heterógrafa, certo? Então, os homônimos passam por isso. Então, eles são homônimos perfeitos quando tem a mesma grafia e a mesma pronúncia, e são aqui, ó, homônimos homófonos, ok? E eu também vou encontrar os homônimos que eles são homógrafos, mas eles não são homófonos. Eu vou encontrar a palavra colher, que é um instrumento que eu como, nós nos alimentamos, e eu vou ter o verbo, né? Colher. Eu tenho a mesma grafia e o som distinto. Então, perceba que os homônimos, eles se subdividem. Quando ele vai trazer a definição de homônimo aqui, ele vai dizer assim: é a propriedade em que as palavras apresentam semelhança na pronúncia,
mas são diferentes na escrita, não necessariamente, não necessariamente. Isso aqui já está errado, não é? Então pronto. Flagrante e fragrante, porque não existe fragante. Há um erro de ortografia aqui. Então o item 4 está todo errado. E aqui são palavras parônimas. Emergir, né? Paronímia. Eminente e eminente são parônimos também. Item 4, errado, certo? Vamos aqui para o item 5. Antônimos são palavras de sentido contrários. Verdade, vem antítese aí, né? Bom e mal são antônimos? São. Velho e novo são antônimos? São. Pobre e rico são antônimos. Doce e amargo, assim como doce e azedo, perfeito, são homônimos, são antônimos também. Perfeito? Então, ó, o item 5 também está correto. O gabarito da banca diz que apenas a segunda está correta. Não, isso está errado. Eu encontrei na minha concepção, 3 itens corretos. A paronímia, recapitulando. Por que parônimos? Porque são palavras parecidas. Descrição, imigrante, imigrante e estado, estadia, né? E aí tem aquela questão de eu estar hospedado em hotel e um navio que fica em um lugar, certo? Mas as palavras são parecidas. A sinonímia, eu encontro sinônimos aqui. E no item 5, eu encontro também os antônimos aqui e eu provei para vocês por A mais B o que são cada um desses elementos. Tranquilo? Então, a explicação é essa. Para mim, a IBFC errou feio aqui, tá bom? O professor que elaborou, o elaborador dessa questão, errou muito, mas muito feio mesmo, tá bom? Mais uma vez, eu sou o professor Arthur Gomes. Se precisar da minha ajuda, conta comigo, seja lá no meu site, seja no portal de notícias, seja no @arturizando, ok? Estou à tua disposição, faz o A, vem arturizar, e eu sempre digo, cola em mim que é sucesso. Até o próximo vídeo, valeu!